Um tema que eu queria falar com você, que ah, que foi falado aqui na oração também, é como a gente consegue ouvir, como a gente consegue ouvir e entender que é o Senhor que está falando com você. Como é que você sabe disso? Se eu vou aqui, então, vamos dar um exemplo, mas está em inglês, desculpa, tá? Não deu tempo para traduzir ainda. Então tem aí profetas para todo lado, entendeu? E tem esse profeta aqui que... Então, você lendo aí uma carta aí em português, do jeito que você está aí, entendeu? Do jeito que vocês veem aí no Brasil, em português. Como que você sabe que o que você está lendo veio realmente do seu Deus, tá? Esse relacionamento que eu tenho com o Senhor nesse sentido, quando eu comecei a fazer a tradução dele, já tem mais ou menos aí, o que? Um ano e meio, 2 por aí, até mais, não sei. E é claro, tem os profetas falsos que só sai mentira da boca dele, então é fácil pegar eles, né? Mas tem muito problema que surge aí, hein? E eu estou começando a ter essa experiência nos últimos 3 a 5 meses. Eu já vim até conversando com minha família, como é que pode, de profetas verdadeiros, tá? Profetas verdadeiros que falam coisas que não bate no relacionamento que eu sei que o Senhor é, do jeito que o Senhor é. Então seria a mesma coisa que você tem seus filhos em casa, então e seus filhos saem para dar um passeio na rua e vem alguém acusar o pai deles, né? E fala, seu pai fez isso, isso e isso. E aí meus filhos vão falar, não, ele não fez isso porque eu conheço meu pai, ele não faz esse tipo de coisa. É mais ou menos por aí onde eu quero chegar, uma boa ilustração aí. Agora, o lance aqui disso, e eu falo para vocês, isso é muito, muito importante, e você vai ouvir isso na mensagem que o Senhor vai falar hoje também, tá? Muito, muito importante vocês aprenderem a ouvir o seu Deus e a saber que é a voz dele, tá? Porque o maligno fala, o fedorento fala mesmo, entendeu? E ele encheu essa internet com a voz dele. Então é uma coisa muito, muito perigosa. Eu fico assim, eu falo, já vinha falando isso aqui nesse canal várias vezes. Aí eu recebo vídeos de irmãos, é claro, por causa do carinho que vocês têm conosco. Nós lhe agradecemos, que a paz do Senhor seja com vocês. Nós lhe agradecemos com isso. Mas você vê que os vídeos já é de gente que fala que é profeta, você tem que ir através dele. Se você não for através dele, você não vai para o céu. Coisas desse tipo. Recebi outro vídeo outro dia falando, o arrebatamento vai acontecer, e foi dia 15. Hoje é 18, né? Não aconteceu nada. A gente põe comentário no canal que esse profeta não sei aonde falou, que o profeta é de Deus, que o Alberto está acontecendo. Olha, até mensageiros verdadeiros, Senhor, que eu venho seguindo há um certo tempo, eu acho que eles são, vira e mexe, eles estão falando no arrebatamento. O arrebatamento está para acontecer. Semana que vem, parece que cada semana que passa, uma outra semana, tem mensagem do arrebatamento acontecer. Eu nem abro o vídeo mais, tá? Isso já é gente que eu conheço, tá? É gente que eu conheço, que eu já gravei, já fiz tradução, etc, tá no nosso site, mas eu nem abro o vídeo mais. Então, arrebatamento está acontecendo. Eu nem abro o vídeo mais, sabe? Porque dia a dia está acontecendo. De acordo com as datas, não sei o que, criado não sei por onde, isso tem que acontecer. Irmãos, vocês aí que amam o seu Deus, que você obedece ao seu Deus, que anda com ele, a gente tem que ser mais esperto, sabe? A gente tem que ser mais esperto nesse sentido, que a voz do fedorento está muito mais do que do Senhor, viu? Tem muito voz de não vou falar falsos profetas, eu vou falar voz falsas em profetas que vêm do fedorento para te confundir mesmo, viu? O Senhor já falou isso também. Então, eu gostaria de falar para vocês muito cuidado, porque essa semana, por exemplo,
eu deparei com profetas que eu ouço e eu vi claramente que não era, que a mensagem não batia com quem eu conhecia do Senhor. Aí o que eu fiz, eu voltei neste profeta, nas últimas traduções, eu vi que muitas coisas, as palavras lá não eram do Senhor. Então eu fui no site e apaguei todas as traduções que eu fiz desses dois profetas, tá? Eu apaguei todas as traduções dele porque realmente não batia naquilo que eu conheço ser o verdadeiro Deus, tá? Não batia. E o Senhor vem me mostrando isso claramente. Eu sei que no relacionamento que eu tive com o Senhor, eu sempre oro para discernimento, esse relacionamento que eu tive com o Senhor. A primeira vez que eu ouvi dele foi... eu falei, para todo mundo que fala assim diz o Senhor, eu achava que era profeta de Deus, verdadeiro, né? Assim que eu comecei, e aí o tempo foi passando, e esses profetas que falavam coisas que eu sentia pareciam ser certas, que tudo é um sentimento do Espírito Santo, né? Aí eu deixava passar, mas aí vinha uma frase que batia em mim, que, opa, como é que é isso aqui? E isso continuou por muito tempo, assim, sabe? Eu via tudo certo, e batia uma coisa assim, uma linha no meio das 50 linhas, que eu falei, mas o Senhor falou isso? Sabe? Não batia de jeito nenhum. Mas eu, no relacionamento que eu estou tendo com o Senhor, eu ficava mais assim, não queria entristecer, tá? Isso é a coisa do ser humano mesmo, né? Eu não queria entristecer o meu Deus, então eu, mesmo assim, eu fazia a tradução e colocava no site. Essa era a razão que eu fazia isso. E isso continuou aí até mais ou menos, não tinha muito desses, realmente não tinha muito desses, porque mesmo pelo qual eu só tenho, tipo assim, 4 ou 5 só que eu olho, tá? Eu não preciso de ter quanto mais profeta melhor, não. Eu só preciso achar 1 ou 2 verdadeiro, tá? 1 ou 2 ou 3 verdadeiro, e porque o Senhor vai passar mensagem para eles, do mesmo jeito que passa para o resto, tá? Então eu não preciso, quanto mais profeta melhor. Esse profeta em Oregon é verdadeiro, esse profeta aqui é verdadeiro, esse aqui tem não sei quantas mil pessoas seguindo, que ele é realmente Deus. Eu não preciso desse negócio, né? E então essas poucas pessoas que eu já olho por um tempo, soltaram mensagens de Deus, né? Eu tenho que tomar cuidado para não falar nome. E eu falei, não pode ser. Eu não vou traduzir, eu não vou falar sobre isso. Realmente, eu fiquei assim, triste, porque isso não aconteceu antes, né? Mas eu falei, eu não consigo fazer isso, né? E eu pedi desculpa a Deus, falei, se Deus, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, que me avisem, mas eu não vou fazer essa tradução mais. Eu não vou fazer mais essa tradução. E eu comecei a orar a esse respeito. No início, eu orava para o Senhor, Pai, me fala se esse profeta é verdadeiro ou não é. Eu nunca tive uma resposta direta dele. Ultimamente, eu tive 2 sonhos seguidos, tem mais ou menos um mês, tá? Uma noite atrás da outra, em que eu perguntava, eu falava para o Senhor, mas eu sei que esse profeta é verdadeiro. Mesmo pelo que o Senhor falou que é, etc. Aí eu dormindo, eu tive esse sonho que eu falei para vocês, né? Que ele estava, deixa eu ver, não tem uma carta, ele estava assim, na minha frente, assim, do lado esquerdo, tá? Eu sabia que era o Senhor, segurando uma carta, assim, vamos dizer aqui, virado aqui, segurando uma carta desse jeito, sabe? E ele estava com o dedo dele, assim, sabe? Ele estava assim, na minha frente, assim, do lado esquerdo. Eu só via as costas dele e eu só via a carta e ele com o dedo passando nas linhas, assim, sabe? Ele com o dedo passando nas linhas, só isso. Aí eu acordei, eu sabia que ele estava passando linha por linha na tradução que eu tinha feito. Aí eu acordei assim, eu falei, ele está me mostrando para sempre olhar o conteúdo da tradução. Aí no outro dia eu orei de novo, pai, como pode esse profeta estar falando isso? Aí novamente, tá? Ele tive um sonho, ele segurando a carta, assim, a carta na mão, e passando o dedo na linha. Passando o dedo na linha, tipo assim, averigua linha por linha.
Tá? Então, eu recebi a mensagem muito clara, gente, que o importante mesmo dessas mensagens não é, aliás, não é de quem vem, mas as mensagens que é dada para ele. E eu já comecei a ser bastante crítico nas coisas que são traduzidas por mim, tá? E, então, João, como é que você dá um exemplo? Então, tem certas coisas que eu tenho visto, mas não é necessariamente do jeito que as coisas são, porque Satanás é realmente um mentiroso, tá? Ele é o pai da mentira, ele é o pai da enganação, e o próprio Abba falou que ele é extremamente sutil. Quer dizer, é um cara que mente, e é difícil você pegar a mentira dele. Há certas coisas, quando o Senhor dá a palavra, ele assina, geralmente no fundo, no término da palavra, como a gente tem visto aqui, geralmente ele fala quem ele é, e ele fala quem ele é repetidamente, vezes. Não significa necessariamente que é ele que está falando, porque nesse momento eu não sei se Satanás tem a liberdade de usar o nome dele dessa forma. Mas ele assina de forma que, se você não prestar atenção, você não vai ver. Isso aqui é uma delas, ó. Deixa eu ver aqui, se é essa aqui. Tem uma delas que fala no Senhor Jesus. Eu acho que eu não tenho ela aqui. Que ele fala, aqui está, ó. Entendeu? Essa tradução foi muito bacana. Se você ver aqui, não tem muita coisa, ó. Se você ver aqui, então uma das coisas que eu olho é isso, tá? Senhor Jesus, isso não significa nada, tá? Então, esse pode ser uma mentira do fedorento. Se você olha o conteúdo, é onde você vai começar a prestar atenção do que se veio do seu Deus ou não, tá? E é muito difícil, tá, gente? Porque ele realmente repete, que nem o Senhor falou, ele repete o próprio Deus falando, tá? Então, aqui está em inglês, desculpa, não deu para traduzir ainda, mas fala, coloquem a sua armadura. Aqui ele fala, aqui está uma coisa que você pega de cara. Então, diz aqui tudo que eu li, tá? Com exceção de ter uma pitada de raiva, está praticamente certo, uma pitada de raiva. Aqui ele falou, eu digo que ninguém está preparado. Não é verdade, o Senhor já falou que nós estamos preparados. Então você vê aqui uma linha dentro de 50 linhas, tá, gente? Porque o objetivo do fedorento, o objetivo dele não é te dar uma página de mentira. O objetivo dele é colocar uma linha naquela página, tá? Para tirar você de focos do seu Deus. Isso aqui é uma delas, tá? Uma pessoa pode ler e falar, como é que é? Eu digo que ninguém está preparado, tá? Outras coisas você vê pitada de raiva. Eu acho que eu desmarquei quando eu marquei aquilo. Eu acho que eu desmarquei. Então você vê que tem certas coisas que ele fala com raiva. Isso aqui, gente, eu queria falar para vocês, isso aqui é muito importante, porque isso vai começar a aparecer mais consequentemente, tá? O Senhor já falou que os profetas vão diminuir de falar, ele vai falar menos, tá? Principalmente depois do primeiro evento ardente. E vocês têm que prestar atenção, ler linha por linha, tá, gente? Se você vê pitada de raiva, coisas que ele já deu uma dica, o Senhor deu uma dica que fale as coisas construtivas, tá? Então tem certas coisas que ele fala aqui, que a guerra vai rasgar a terra e que as nações mas a invasão do norte não vai acontecer até que as nações, o povo das nações matem milhões de pessoas. Então presta atenção do jeito que é falado, tá? O inimigo vai vir e vai matar e capturar o que sobrar, tá? Então coisas desse tipo. Tem outra aqui que eu peguei também. Aqui é outra coisa também, tá?
Muitos estão brincando de igreja e preocupados com o status social deles. Você vê que não tem nada de errado. Depois ele fala assim, quando você estiver no fogo de Geena, você vai ter todo o tempo necessário para perceber o seu erro. Você está entendendo? O Senhor não conversa dessa forma, gente. O Senhor não conversa nessa forma de raiva, de ódio. Você vai ver, você não está me ouvindo. Um outro aqui, a passagem dele era tão bacana. Chegou aqui embaixo e falou, assassinos, matando os meus bebês. Quer dizer, o conteúdo é correto, né? Mas ele xingando os outros assim, o Senhor não faz dessa forma. Então, não existe assim uma fórmula para a gente conhecer o nosso Senhor. É mesmo através de orações, tá? É através de relacionamento com Ele, tá? O maligno está falando, e o maligno está falando muito, viu, gente? Até mesmo, outro dia eu estava conversando até com isso aí já é antigo aqui em casa, eu mostro para minha família essas coisas, né? Eu acho bem bacana que a gente pode se reunir e estudar sobre isso. E uma pergunta que eu fiz para a família aqui, interessante, enquanto eu estava conversando isso, não hoje, mas tem um tempo. Eu falei, será que Satanás consegue falar através de um profeta verdadeiro, não profeta dele, através de um profeta verdadeiro, e esse profeta não reconhecer quem está ouvindo? O que vocês acham disso? Será que, por exemplo, você pega profeta verdadeiros mesmo aí, será que o fedorento consegue mandar mensagens através desses profetas verdadeiros? Vamos dizer que você já sabe que e esse profeta verdadeiro não sabe que a mensagem está vindo de Satanás. O que vocês acham? A conclusão que eu tive junto com a minha família é que sim, isso pode acontecer com autorização de Deus. Tá? Eu acho que isso acontece, mesmo pelo que o Senhor pode usar isso até para refinamento, né? Porque eu já vi acontecendo, me pegou 3 vezes aqui, falei, como é que é? Tá? Me pegou assim, eu parei e pensei, falei, como é que é esse negócio? Então, por que eu estou gastando tanto tempo falando sobre isso? Porque, gente, isso está acontecendo e está acontecendo cada vez mais, tá? O Senhor já falava, você tem que aprender a ouvir a minha voz. Você tem que aprender a ouvir a minha voz. Então, não é um fato de você agarrar a Bíblia, e não estou falando isso, não estou falando que está errado também, tá? Porque o fedorento usa a Bíblia também. Ele não usou isso contra Cristo? Ele não usou a Bíblia contra Cristo? E pelo que você viu lá, ele não mentiu, porque ele usou as palavras que estavam escritas na Bíblia. Entretanto, elas foram colocadas de conteúdo diferente. E aí foi a hora que o Senhor falou, sim, mas tem que fazer isso outro aqui. Eu acho muito importante isso, gente, para o tempo que a gente está entrando agora, principalmente quando eles começarem a fazer a Bíblia ilegal. Tá? Já tem esse negócio acontecendo aqui nos Estados Unidos, que estão baixando leis fazendo a Bíblia ilegal. Ou seja, você não pode ter Bíblia se tiver preso, isso, etc. Já aconteceu isso antes, mas agora parece que está voltando isso de novo. Então, gente, eu queria passar isso para vocês, porque isso foi, assim, coisa que eu estou vendo acontecendo, tá? Que eu acho que se eu tivesse que deixar alguma coisa para vocês, tá? Não confiem mais a 100%, ou seja, não confiem mais cegamente em profetas, tá? Mas sim, confie no conteúdo do que está sendo falado. Tá? É claro que tem profeta que você olha um atrás do outro, uma mentira atrás da outra, você já sabe, né? E eu já vi aqui, assim, na minha cara mesmo, 2 e 3 profetas que foram usados. Então, eu não sou profeta, tá? Eu sou simplesmente um tradutor e eu penso sobre isso, né? Eu estava andando hoje de manhã pensando sobre isso. Como um verdadeiro profeta,
conseguem, é claro, eles não fazem isso porque querem, né? Obviamente, né? Conseguem ser enganados pelo fedorento, né? Então, é uma pergunta válida, realmente é uma pergunta válida, porque eles não querem ser enganados pelo fedorento. Então, a resposta é muito simples. Se você não é simples, falei errado. A resposta é: o fedorento ele consegue imitar a voz de Deus, né? Não é normal, até no Brasil aí, gente que morre, aparece demônio falando a mesma coisa que vocês estão falando. Ele consegue imitar a voz de Deus e ele consegue, o Senhor já apareceu falando algumas vezes que ele repete as mensagens de Deus. Aí coloca uma linha dele nesse negócio. Muito, muito cuidado com isso, tá, gente? Com que essas mensagens estão sendo enviadas aí, estão chegando, tá? Principalmente nos finais de tempos. O Senhor, você vai ver aqui nas mensagens do Senhor, que ele está e quer o pessoal ficar alerta mesmo, principalmente nesses finais de tempos. Tá? Muito, muito bacana, eu queria passar isso aqui para vocês também. E à medida que a gente continuar fazendo isso aqui, à medida que eu fazer as traduções, eu vou tentar abrir também, falar, gente, eu não sei isso aqui. É claro, o todo entendido João, o conhecedor de toda a verdade, eu não sei apontar, nem eu devo apontar a ninguém que faz esse tipo de coisa, vai ser simplesmente pelo conteúdo. E é assim que eu estou agindo agora. Realmente, as coisas que eu leio no conteúdo e não está batendo no que eu conheço do nosso Deus, eu não traduzo mais. Entendeu? Eu pedi desculpa para Deus, mas assim que é. E agora eu estou vendo que isso é realmente da vontade dele. É da vontade dele. Mas aí está um trabalho muito difícil, tá? Um trabalho muito difícil dos profetas que recebem, que ouvem a voz dele. Porque se o profeta vem e fala com a voz do mesmo jeito que o Senhor fala, assim diz o Senhor, entendeu? Aquele que tem ouvido para ouvir, escute o que eu estou falando. O profeta fica todo, né? Então eu acho que eu não sou profeta, né? Mas a voz tinha de ser testada todas as vezes, né? Eu não sei se fazem isso e nem eu vou julgar eles, tá? Então, não é a respeito da pessoa, é a respeito do conteúdo, que nem o Senhor mostrou com o dedo assim, linha por linha, que vocês vão ver as coisas. Muito, muito bem, então já falei, vou tocar mais no assunto disso depois.